Boa noite a todas e todos que estão aqui participando desse nosso quarto encontro virtual da Rede de Educação Ambiental e Políticas Públicas. A REAPOP é resultado da articulação de inúmeros educadores ambientais de várias partes do Brasil que atuam com políticas públicas. A partir das jornadas temáticas, mesas temáticas e oficinas realizadas durante os Fóruns Brasileiros de Educação Ambiental, desde o 6º Fórum no Rio de Janeiro, em 2009, até o 9º Fórum em 2017, que aconteceu em Balneário Camboriú, esses educadores, em janeiro de 2009, se somaram a parlamentares, gestores públicos, ativistas e pesquisadores acadêmicos, especialmente aqueles que fazem educação ambiental no dia a dia, dando forma de rede a essa articulação. A REAPOP tem como missão potencializar estratégias de ação conjunta para o fomento de políticas públicas de educação ambiental e da educação ambiental nas políticas públicas, partindo dos pressupostos e princípios do Tratado da Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global e da Carta da Terra, além de se referenciar numa análise crítica da Política Nacional de Educação Ambiental. Os objetivos e mecanismos de funcionamento da REAPOP estão descritos no Acordo de Convivência e qualquer pessoa que atua na área pode se tornar membro da rede, desde que concorde com seus princípios. Mais informações podem ser obtidas no site, que eu vou estar divulgando o link daqui a pouco. A REAPOP integra a malha da REBEA, a Rede Brasileira de Educação Ambiental, que articula um conjunto de redes e atores sociais que atuam na educação ambiental do Brasil desde 1993, tendo participação ativa na formulação, avaliação e acompanhamento do Programa Nacional de Educação Ambiental, PRONEA, e influenciado através das redes de sua malha, políticas públicas de diversos municípios e estados. As informações sobre a REBEA estão disponíveis no site, que eu também estarei divulgando o link daqui a pouco. Falando um pouquinho sobre esses encontros virtuais. Eles estão acontecendo em função das novas dinâmicas decorrentes da pandemia do coronavírus. A REAPOP iniciou um conjunto de atividades virtuais, dentre eles a organização desta série de encontros sobre políticas públicas de educação ambiental nos territórios, cujo objetivo é promover semanalmente o encontro entre diferentes convidados que atuaram ou atuam na política de seu território para apresentarem a trajetória, o conteúdo e uma avaliação dessa política. Nossa expectativa é contribuir para o fortalecimento das redes e coletivos de educadores ambientais e com o aperfeiçoamento das políticas públicas nos territórios. Semanalmente são convidados 3 expositores para apresentarem a trajetória e avaliarem o conteúdo da política de educação ambiental do seu território. Hoje, em nosso quarto encontro, teremos uma troca de experiências, diversidade de olhares e relatos das dinâmicas das políticas públicas de educação ambiental dos seguintes territórios. Bom, da cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia, conhecida como capital baiana do forró, a pessoa que eu não sabia, né, Bernadette? Marcada pela exploração do ouro e pedras preciosas e pelo início da expansão da criação de gado no sertão baiano, que será apresentada por Bernadette Rocha Simões, bióloga, consultora em sistemas municipais de meio ambiente, especialista em educação ambiental e em desenvolvimento territorial pela Universidade Federal da Bahia, e superintendente do meio ambiente da Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim, uma cidade maravilhosa que eu ainda quero conhecer pessoalmente. Do estado de Minas Gerais, conhecido pela culinária apreciada internacionalmente, cresci comendo essa comida, marcado pela exploração do ouro e de metais preciosos, pela inconfidência daqueles que recusaram a cobrança extorsiva de tributos e servidão da coroa portuguesa, e pela música popular mineira, que eu não poderia deixar de citar, que influenciou a história da música popular brasileira, que será apresentada por Sofia Lins Nunes, que é pedagoga pela Universidade do Estado de Minas, especialista em educação ambiental, atua há mais de 10 anos na área da educação ambiental,
na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, a SEMAD. E do estado do Ceará, conhecido como Terra da Luz, pela grande quantidade de dias ensolarados, por ser a terra de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, que encantou José de Alencar e boa parte da juventude brasileira nos séculos em que se lia a literatura brasileira, também conhecida pelos humoristas de excelência que influenciaram as escolas de humor do Brasil, além da intensa exploração da sua área costeira, contrastando com o árido sertão dos seus interiores, que será apresentado por Milton Alves Oliveira, que é graduado em administração com ênfase em gestão ambiental, pós-graduado em educação ambiental e desenvolvimento sustentável, servidor público da SEMASSE como gestor ambiental e cedido para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, onde atua como orientador da célula de articulação social. E o mediador serei eu, Fidelis Paixão, membro da Facilitação Nacional da REAPOP e da REBEA. Falando um pouquinho sobre a dinâmica do nosso encontro, visando criar uma metodologia que agregue informações e possibilite uma análise crítica sistematizada, os encontros possuem 1h30 de duração, com 4 rodadas de interações, quando cada convidado tem 5 minutos para falar. Na primeira rodada, os convidados falam sobre a sua trajetória pessoal e como se deu o envolvimento com políticas públicas, fazendo uma breve apresentação do seu território, ressaltando as dinâmicas e conflitos socioambientais que desafiam as políticas públicas. Na segunda rodada, os convidados apresentam um panorama geral da política pública de educação ambiental do seu território, levando em consideração os elementos da sua institucionalidade, participação e controle social, gestão e financiamento. Na terceira rodada, os convidados continuarão falando sobre o conteúdo da política pública em relação aos seus objetivos fins, destacando especialmente a conexão com os documentos gerais, tais como a Carta da Terra e o Tratado de Educação Ambiental, os elementos centrais sobre as atividades de formação, o público-alvo, processo de avaliação, monitoramento e as intervenções sociais decorrentes da implementação da política pública. Na quarta e última rodada, serão apresentadas as considerações finais sobre os desafios para o movimento socioambiental, as redes e coletivos de educadores ambientais atuarem na mobilização, implementação e aperfeiçoamento das políticas públicas. Você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, é muito bem-vindo, é muito bem-vinda. Você pode participar através do chat. Aproveite para escrever seu nome, a cidade de onde você é, para a gente conhecer um pouquinho a trajetória de cada um. E você pode participar com perguntas ou ponderações. Quando o tempo não possibilitar que os nossos convidados respondam as perguntas, nós vamos solicitar que eles gentilmente possam responder posteriormente no próprio chat, se forem perguntas específicas. Os vídeos desses encontros ficam disponíveis na fanpage da REAPOP no Facebook e posteriormente serão carregados no canal do YouTube da REAPOP. Bom, vamos começar a nossa interação deste quarto encontro ouvindo essa baiana, que não é baiana, ela nasceu no Tocantins, mas a alma dela já é baiana, e ela já é chamada de baiana por todo lugar onde passa, porque a Bahia adotou e ela adotou a Bahia. Bem-vinda, Bernadette, obrigado pela sua participação. Liga o seu microfonezinho aí e fique à vontade para falar um pouquinho de como você chegou até esse momento de atuar como educadora ambiental e falar um pouco sobre as dinâmicas socioambientais do seu território. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço, uma boa noite. E realmente, já sou baiana de alma e de coração. E por onde passo, pensam que sou baiana. A Bahia está em mim. Fidelis, eu, como a maioria das pessoas da nossa geração, eu estudei e fui fazer magistério. E por essa escolha de fazer o magistério para dar aulas, eu me identifiquei com a pauta da educação ambiental e com a pauta meio ambiente. E fui buscando uma forma de melhorar e adquirir mais conhecimentos. E
tendo uma vontade de fazer uma formação acadêmica para me desenvolver melhor, né? Ainda no magistério. Logo em seguida, quando eu terminei, porque eu já fiz meu ensino médio um pouco tardio, eu iniciei a minha graduação, que foi em Ciências Biológicas, por esse fator de eu gostar dessa área ambiental, e em seguida, já finalizando, eu já fiz a especialização de Educação Ambiental. Nessa especialização, nós fomos convidados, algumas pessoas da especialização, a fazer parte do grupo que iria elaborar a política municipal de meio ambiente de Senhor do Bonfim. Eu já vivia aqui em Senhor do Bonfim e nós recebemos esse convite e passamos a contribuir num grupo. Um grupo que fazia uma pesquisa e o diagnóstico para a elaboração da lei. Isso demoraram-se alguns anos, esse diagnóstico, essa elaboração desse grupo, mas nós acabamos fazendo esse diagnóstico e construindo a minuta do projeto de lei do Código Municipal de Meio Ambiente de Senhor do Bonfim. E isso eu continuava, então, professora do ensino fundamental e do ensino médio, às vezes de cursinho. E sempre tinha essa trajetória de, em minhas turmas, em que eu ministrava aula, eu sempre trabalhava com projetos de educação ambiental e tentava mobilizar a escola, as colegas a participarem. Sempre isso fez parte do meu caminhar, sempre foi um desejo meu de trabalhar com a perspectiva da educação ambiental. E quando foi em 2009, eu comecei a trabalhar na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aqui de Senhor do Bonfim, e foi esse ano que essa lei, o Código Municipal de Meio Ambiente, foi aprovado já bastante tempo depois desse trabalho feito por nós, e a partir daí é que o município começou a ter uma política de meio ambiente mais estruturada. Já existia na gestão uma diretoria de meio ambiente, ela fazia parte da Secretaria de Infraestrutura, mas não era ainda uma secretaria e ainda não tinha o Código Municipal de Meio Ambiente. Ele estava solto dentro da gestão municipal em geral. Foi assim a minha trajetória para chegar até a política pública de meio ambiente e educação ambiental. E, a partir daí, nessa época, também nessa trajetória, eu fiz parte de um grupo, aqui em Senhor do Bonfim, nós fundamos uma ONG que chama INBU, Instituto Bonfinense de Meio Ambiente e Educação Ambiental. E, com a fundação dessa ONG, ainda quando antes de estar trabalhando pela Prefeitura Municipal de Meio Ambiente, nós já fazíamos também atividades de educação ambiental com a sociedade civil, com alguns jovens, com algumas formações, com grupos de mulheres, com algumas associações. Esse grupo nosso já fazia algumas atividades, principalmente de formação. E essa ONG nossa, depois de uma certa época, nós conseguimos aprovar projetos junto com o Estado, concorrer a editais, e eu acabei indo participar pela ONG e pelo colegiado do Território de Identidade, participar da CIEA Bahia, que é a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental. E foi em 2008, onde eu colaborei com a elaboração da Lei Estadual de Educação Ambiental do Estado da Bahia. E desde 2008 que eu faço parte da CIEA Bahia, de várias formas, como convidada colaboradora, como foi no início, depois, na época, porque a Lei Estadual de Educação Ambiental do Estado da Bahia, ela foi elaborada com uma grande participação popular. Mais de 5.000 pessoas participaram da elaboração da Lei Estadual de Educação Ambiental do Estado da Bahia. Então,
Eu aqui em Senhor do Bonfim, eu fui a mobilizadora para um dos seminários de audiência pública dessa lei que houve. E participaram aqui mais de 300 pessoas para que fosse elaborada a Lei Estadual de Educação Ambiental do Estado da Bahia, contribuindo com esse seminário de audiência pública. E, Bernadette, fala um pouquinho para a gente sobre as dinâmicas socioambientais. Quais são os principais conflitos e problemas que vocês enfrentam aí no território? Bom, nós somos uma cidade polo. Senhor do Bonfim, ela é uma microrregião central e que ela agrega, tem em torno de si mais ou menos 32, 36 municípios que convergem. Nós estamos aqui na rota de todas as pessoas que vêm do sul e sudeste do Brasil para chegar ao Nordeste, passa por Senhor do Bonfim necessariamente. Então, nós temos um grande fluxo de veículos, um grande fluxo de pessoas. E nós temos extração mineral, né, principalmente atualmente, de minerais mais ligados à construção civil. Nós temos um comércio muito ativo, muito forte. Temos agricultura familiar. E toda essa confluência de pessoas, de muitas pessoas, nosso município ele tem 80 mil habitantes, 80, passando de 80 mil habitantes. Então, mas não fica só nesse volume de pessoas. Aqui, passam por aqui muitas pessoas, ela tem uma dinâmica populacional muito maior do que a residente. E isso tudo gera resíduo. Nós somos um município que promove muito mais serviço do que até produção, mas nós temos algumas microindústrias, temos algumas indústrias relacionadas ao cimento, tudo mais a mineração. Então, o nosso território de identidade, que a Bahia foi assim dividida, desses municípios circunvizinhos, eles têm o maior CEFEM, que é a arrecadação mineral, de imposto mineral, aqui no nosso território, a maior do estado da Bahia e a segunda maior. Então, assim, os nossos conflitos, eles são muito mais relacionados, realmente, à extração mineral, desmatamentos, o uso indevido da mata ciliar. Nós temos aqui a nascente do rio Itapicuru, que é uma bacia hidrográfica que perpassa, ela nasce aqui, nosso município circunvizinho com Campo Formoso, e ela perpassa por 55 municípios. Então, a nossa responsabilidade é muito grande com relação a esses 55 municípios, porque essa bacia eminentemente estadual nasce aqui, no nosso município, divisa com Campo Formoso. Que bonito. E os conflitos são grandes em relação também à água, muito com relação à água. Barramentos irregulares. Ah, sim, isso é um problema realmente em vários interiores do Brasil, né? As pessoas não estão habituadas a entender que precisa de planejamento, de licenciamento ambiental, de avaliação dos impactos. E aqui no Pará, por exemplo, tem acontecido durante o período de chuva acidente, porque as chuvas fortes acabam quebrando alguns barramentos, e aí as águas vão se juntando no efeito cascata em barragens feitas em fazendas, e aí gera um drama terrível aqui, que já até matou pessoas em cidades. Muito obrigado, Bernadette. Vamos ouvir a Sofia. Sofia, gratidão por você. Ah, agora está ouvindo? Ah, aconteceu um probleminha aqui. Então, eu estava dizendo muito obrigado por você estar aqui. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e das dinâmicas territoriais do estado de Minas Gerais. Pode começar ligando o seu microfonezinho aí. E obrigado por você estar aqui com a gente. Boa noite, Fidelis. Boa noite a todos. Boa noite, Bernadette, Milton. É um grande prazer estar aqui hoje. Estou muito feliz de poder participar desse evento.
Queria também mandar um abraço para os meus colegas aí de Minas Gerais, que estão aqui presentes. Tem um fã-clube grande aí. Tem. Para Luísio também, da Prefeitura de BH, que eu vi que está aqui participando também. Ana Paula, Sabrina, enfim. Bom, a minha trajetória começou quando eu ainda estava fazendo o curso de pedagogia, né? Ainda estava na faculdade. E aí eu fazia estágio na época, e aí veio a preocupação, né? Porque eu precisava de trabalhar e pensei então em fazer concurso para garantir emprego, né? Assim que eu formasse. E aí eu fiz o concurso para a MGS, que é uma empresa pública aqui de Minas Gerais, né? No caso, como eu ainda não tinha formado, eu fiz para 2º grau, para auxiliar administrativo. E passei no concurso e fui trabalhar na SEMAD, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, aqui de Minas Gerais. E aí, primeiro eu fui, isso foi em 2007, né? Comecei trabalhando no setor de denúncia ambiental, depois passei para o setor de emergência ambiental, e por fim eu fui trabalhar no setor de fiscalização ambiental, né? E aí que começou, então, o meu envolvimento com a educação ambiental, né? Na época, a gente trabalhava com o que a gente chamava de educação ambiental para fiscalização ambiental preventiva. E a gente fazia várias ações buscando difundir as informações, né, da legislação ambiental como um todo, daqui do Estado, tentando, assim, diminuir, né, o número de infrações ambientais no Estado, né? E esse trabalho ele se dirigia para todo tipo de empreendedor, produtor rural, pescador, enfim. E aí, eu fiquei lá até 2012, e aí abri um concurso para a Secretaria de Estado de Educação, e por questão salarial eu acabei passando e fui para lá. Fiquei um ano lá, trabalhando no setor de educação especial, e depois abri o concurso de novo para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, agora para pedagogo. Aí eu fiz, passei e acabei voltando. E aí, em 2014, no que eu voltei para a SEMAD, eu levei um susto, porque a diretoria de educação ambiental ela não existia mais, né? E o que existia na época se chamava Núcleo de Educação e Extensão Ambiental. Isso porque devido à situação financeira, né, que o Estado estava passando na época, tiveram vários cortes, né, e aí cortaram o decreto, extinguiu a Superintendência de Gestão Ambiental, que existia na época, e dentro dela estava, né, a Diretoria de Educação Ambiental. E aí eu fui trabalhar nesse núcleo de educação ambiental, que ficava dentro da Superintendência de Regularização Ambiental, né? E nesse núcleo só tinham 2 pessoas, na época, os meus amigos, o Ricardo Cotini e a Claudinha, e na época a gente não tinha orçamento praticamente nenhum, assim, para trabalhar com as ações de educação ambiental. E na época o nosso enfoque foi trabalhar oferecendo capacitação para professores, a gente oferecia capacitação também para os técnicos do CISEMA, para a população em geral, quem quisesse fazer, né, os nossos cursos de educação ambiental, e também para os técnicos do CISEMA, que eram do licenciamento e trabalhavam com os programas de educação ambiental, né? Aí, depois, esse núcleo de educação ambiental, ele acabou virando uma assessoria de educação ambiental, e depois voltou a ser a diretoria de educação ambiental onde eu estou hoje,
né? Mas aí isso aí eu vou falar depois no histórico. Então, Legal. a minha trajetória é basicamente essa. Bacana, Sofia. Fala para a gente um pouco sobre a dinâmica socioambiental do estado de Minas. Quais são assim, os principais conflitos que essa dinâmica apresenta que vocês têm que lidar com a política de educação ambiental? Bom, Minas Gerais, o nosso estado aqui, ele é muito grande, né? Nós temos 853 municípios, né? Cada território tem as suas características específicas, mas, assim, os principais conflitos aqui batem muito... Minas é o estado com o maior número de municípios no Brasil, são mais de 800, né? Se eu não estou enganado. 853, isso. Eu não sei quantos são na Bahia, mas aqui é um número bem grande, né? Então, aqui os nossos principais conflitos batem muito com o que a Bernadette falou, né? Principalmente aqui, eu acredito que seja o conflito pela exploração minerária, né? E por esse motivo nós temos vários movimentos aqui de atingidos por barragens. Temos muitos conflitos também por causa de desmatamento, por causa de depósito irregular de resíduos sólidos, por conta de contaminação de agrotóxico, pelo uso da água, pela contaminação de corpos hídricos, enfim. Tem muito mais, mas eu acredito que os principais sejam esses. Beleza. Obrigado, Sofia. Vamos. Eu não te denunciei, viu, Sofia? Eu não falei que você é uma mineira que, na verdade, é baiana, mas que Sim. Já é mineira de coração e alma. Aliás, essa live de hoje tem uma característica. A Bernadette é uma baiana que, na verdade, é tocantinense. A Sofia é uma mineira que, na verdade, é baiana. O Milton é um cearense que, na verdade, é mineiro. E eu sou um paraense que, na verdade, sou mineiro. Esse Brasilzão. Vamos ouvir o Milton. Milton, fala um pouquinho pra gente. Liga seu fone e fala pra gente um pouquinho da sua trajetória e das dinâmicas e conflitos socioambientais que você enfrenta aí no estado do Ceará. Boa noite e bem-vindo, Milton. Milton, liga o seu microfone. Aperta o microfone que ele está desligado. Oi, Milton. Pode falar agora. Não tô. Milton, ainda não estamos te ouvindo. Acho que está dando um pouquinho de lag na comunicação. Mas tenta ligar aí, Milton, seu microfone. Bom, enquanto a gente não consegue a conexão aqui com o Milton, nós vamos partir para a segunda rodada. Depois, quando o Milton tiver com a conexão dele estabilizada, a gente volta com ele. Na segunda rodada, eu queria começar com a Bernadette pedindo para ela falar um pouquinho sobre o panorama geral da política de educação ambiental de Senhor do Bonfim, os elementos da institucionalidade, da política, participação, controle social, a gestão, como é feita, financiamento, etc. Fica à vontade, Bernadette. Bom, como eu te falei, ela não é... Boa noite novamente. Ela não é para quem chegou depois. Nós não temos uma lei municipal de educação ambiental. Nós temos o Código Municipal de Meio Ambiente, que tem um capítulo, o capítulo 10, ele é para a educação ambiental. Apesar de ser um capítulo, de ser bem simples, mas também esse mesmo código,
ele traz a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Então, essa criação do conselho, como ele é tripartite e é bem participativo, ele dá uma condição de participação social nessa gestão. E também a existência do Fundo Municipal de Meio Ambiente, ele também dá uma condição financeira para a gestão e a efetivação da educação ambiental. Aqui em Senhor do Bonfim, nós temos a educação ambiental, ela acontece não só a partir da Secretaria de Meio Ambiente, apesar da lei municipal que existe, do capítulo que tem referenciando verdadeiramente a educação ambiental no Código Municipal de Meio Ambiente, mas a Secretaria de Educação, ela também tem em sua legislação, em seu plano municipal de educação, a educação ambiental como pauta. Na Secretaria de Educação tem uma coordenação de educação ambiental. Na nossa Secretaria de Meio Ambiente também tem uma coordenação de educação ambiental. Eu estou como superintendente e coordeno essa nossa coordenação de educação ambiental. E nós fazemos o trabalho de forma muito participativa e muito dinâmica. Claudenice Almeida é a coordenadora de educação ambiental na Secretaria de Educação. E nós fazemos a educação ambiental, o Fidelis e colegas, e para quem está ouvindo, de forma na educação formal e na educação informal. Mas todas elas, as duas, tanto a informal como a formal, nós buscamos que ela seja emancipatória, que ela seja participativa e que ela leve o indivíduo e os nossos estudantes a fazer uma reflexão sobre a sua ação com o meio ambiente. Então, nós temos 36 escolas, são 59 escolas no município, 36 escolas têm projetos e têm convidas. Projetos de educação ambiental em que fazem parte de um programa que é da FAEB Senar Bahia. E ele é como? É um programa estadual que visa levar a educação ambiental para as escolas do campo, principalmente, e que essas escolas, elas busquem solução de problemas socioambientais. As nossas escolas urbanas, elas trabalham com a educação ambiental, mas de forma muito mais simplificada. Nós temos aqui também um projeto que foi aprovado pela Câmara, que é o Dia do Patrimônio, o patrimônio do município, o patrimônio identitário do município. Esse também é um dia de forte trabalho de educação ambiental, porque ele tem uma forte participação de todas as escolas da rede municipal e é muito trabalhada a identidade do estudante com o município e como ele está inserido nesse município. Então, assim, a nossa lei, ela determina no capítulo aqui, no artigo 80, que ela deve ser voltada para conscientização, preservação, conscientização ecológica equilibrada, a fim de desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente e suas múltiplas e complexas relações, envolvendo os aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais, tecnológicos e éticos. Então, assim, ela busca, esse pequeno artigo aqui, ele é muito significativo. Infelizmente, o que ocorre? Nós ainda temos eu percebo ainda uma pouca compreensão, uma necessidade muito grande de formação dos professores para entender
a, a transversalidade, a interdisciplinaridade e a forma que a educação ambiental ela deve ser realmente trabalhada e feita nas escolas. Infelizmente, essa forma de conteúdos e de disciplinas na escola, ela impede que a educação ambiental ela seja feita como de forma integradora, de forma reflexiva, de forma crítica, né? Ainda se torna um pouco incipiente. Apesar de ter todos esses projetos e de esses projetos nossos, eles estarem em 36 escolas, né? E ter trabalhar com alimentação saudável e sustentável, integração de tecnologias, empreendedorismo, apesar de ter tudo isso, mas ainda eu percebo que os professores, eles ainda percebem que deveria ser para o professor de ciências, quando não é para o professor de ciências, é para a escola, é para ela fazer parte realmente do projeto político-pedagógico. O programa Despertar, ele é inserido no projeto político-pedagógico, ele é para ser trabalhado em todas as disciplinas. Agora, na pandemia, nós tivemos uma dificuldade com que o agente Despertar, ele que desenvolve, ele é o responsável por mobilizar a escola e a comunidade para participar do projeto. E aí, como era que esses alunos iam desenvolver o programa Despertar com a pandemia? Estão fazendo, cada um desenvolvendo em suas casas. Em suas casas, estão fazendo, eles construíram diários, eles fizeram poesias, desenvolvendo as atividades que eles planejaram, que como é voltada para a alimentação, eles estão fazendo micro-hortas em sua casa e descrevendo como é esse processo de produzir um alimento saudável. Né? E aí, a partir daí, eles estão fazendo também a produção textual, porque também temos na nossa Secretaria de Educação um projeto que chama LEPO, que é Ler, Escrever e Produzir. E aí, então, está trabalhando de forma transdisciplinar. Por quê? Porque eles estão construindo um diário de como é a experiência de produzir um alimento saudável. Interessante, muito legal. Essas características da dinâmica da política pública de vocês. Milton, já está me ouvindo? Está me ouvindo, Milton? Liga aí o seu microfone, dá um oi para todo mundo, se apresenta, fala um pouco da sua trajetória e das dinâmicas territoriais aí. Se essa conexão deixar... Só uma... A conexão do Milton está com um pouquinho de problema. E olha que tem uma turma grande aqui querendo te ouvir, viu, Milton? Problema. Ainda está ruim. Me ouvir? Continua falando. Ainda está ruim? Fala, continua. Parece que agora está bom. Continua. Pois é, cara, não deu certo. Aqui de jeito. Me ouvir? Tá ruim, Milton. A gente não está conseguindo entender. Vamos fazer o seguinte: reinicia a sua conexão, enquanto isso a gente continua aqui com essa segunda rodada, ouvindo a Sofia. Aqui vou Perfeito. Sofia, fala para a gente um pouquinho sobre as principais características da política pública de educação ambiental do Estado de Minas, dos aspectos relacionados à institucionalidade, à gestão, participação social, financiamento. Só liga o seu microfonezinho e fica à vontade. Bom, aqui em Minas Gerais, a educação ambiental, ela começou a ser executada por iniciativa dos nossos órgãos estaduais de meio ambiente já a partir da década de 80, né?
Então, ela começou a ser executada pelo Instituto Estadual de Florestas, né, pelo IEF, e tinha um caráter mais conservacionista, né? E também a Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, ela já executava ações de educação ambiental voltadas para o setor empresarial, né? Então, até então, a gente não tinha ainda uma lei institucionalizada, né, de educação ambiental, eram os próprios órgãos que faziam as ações, né? E aí, depois, em meados de 90, que vai surgir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais, e só depois, em 97, que surge a Diretoria de Educação e Extensão Ambiental. A seguir, em 2000, a nossa CIEA foi criada, né? E tem sido o nosso espaço coletivo para a gente discutir e deliberar sobre as questões de política pública de educação ambiental no Estado, né? A CIEA é um espaço deliberativo e paritário, né? Entre governo e sociedade. Aqui nós temos regularidade para as reuniões da CIEA, geralmente elas acontecem uma vez por mês, né? E aqui a nossa CIEA sempre foi coordenada e presidida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, né? A princípio, existiam, acredito que 6 ou 7 CIEAs regionais aqui no estado, e eu queria destacar aqui a CIEA Zona da Mata, né, que sempre foi a CIEA com ações de educação ambiental de destaque aqui no estado. E, então, depois, em 2004, o nosso programa de educação ambiental ele foi lançado, né? E ele foi construído por meio da CIEA, né? E a CIEA tinha representação da sociedade civil e do governo. E aí, no ano seguinte, 2005, depois que o nosso programa já existia, é que a nossa educação ambiental foi institucionalizada por meio de lei estadual, né, que é a Lei 15.441 de 2005. Então, ela veio depois do programa, né? Geralmente é ao contrário, né? É a lei e desdobra em programa, né? Então, de uma maneira geral, até 2007, nós tínhamos vários órgãos do Sistema Estadual do Meio Ambiente que desenvolviam ações de educação ambiental em separado. E aí, a partir de 2007, a Diretoria de Educação Ambiental ela passa a ter um papel de coordenadora das ações de educação ambiental que estavam sendo desenvolvidas por esses órgãos de meio ambiente, né? E ela também passa a ser a responsável por dar as diretrizes de educação ambiental no estado de Minas Gerais. E, a partir de 2007, surge também a nossa política de educação ambiental no licenciamento, que é a DN Copan 110 de 2007. E aqui eu queria destacar que a nossa legislação ela é anterior, né, à legislação federal. A do IBAMA ela surgiu só em 2012, e a nossa é que foi a referência para a legislação federal, né? Então, mais ou menos até 2012, nós tivemos um orçamento mais significativo aqui para as ações de educação ambiental no estado, e isso se refletia nos vários programas e projetos que eram desenvolvidos até então pela Diretoria de Educação Ambiental em várias regiões do estado, né? Mas aí, a partir de 2013, o cenário começou a mudar, a situação financeira aqui no estado começou a se agravar, né? E isso acabou se refletindo também na educação ambiental do estado, né? E aí, como contenção de gastos, em 2013, um decreto extinguiu, como eu já falei, né, toda a Superintendência de Gestão Ambiental e a Diretoria de Educação Ambiental. E
com o núcleo de educação e extensão ambiental, que passou a existir, né, essa extinção da diretoria de educação ambiental acabou enfraquecendo e reduzindo muito as ações de educação ambiental no estado e também enfraquecendo as CIEAs regionais, né? Isso porque o diretor de educação ambiental, como ele não existia mais, era ele que coordenava, né, todas as CIEAs. Então, com a extinção da diretoria, extinguiu também esse papel de coordenação, né, das CIEAs, e acabou que só a CIEA Zona da Mata foi a CIEA sobrevivente até hoje, né? E, inclusive, a nossa CIEA MG ficou alguns anos parada também, devido a esse enfraquecimento, né, da política. Sofia, Diga. você falou CIEAs no plural. Eram quantas CIEAs? Você tem essa informação? Eu acredito que 6 ou 7. Eram por região, então? Por região, por território, isso. Bacana. Era justamente para poder difundir, né, a política, as ações de educação ambiental, e era coordenada por essa CIEA MG, né, que fazia essa coordenação com todas as outras. Sim, aí depois, em 2016, esse núcleo de educação ambiental virou uma assessoria de educação ambiental e relações institucionais, e entre 2016 e final de 2019, nós trabalhamos, então, com a reativação da CIEA MG. Nós assinamos um acordo de cooperação técnica com o Ministério do Meio Ambiente, dando início à Sala Verde. Iniciamos o programa Diálogos com o CISEMA, no qual acontecem reuniões periódicas abertas ao público em todo o estado para tratar de temas ambientais. Inclusive, agora, a partir de agosto, nós vamos fazer o Diálogos com o CISEMA online, né? Então, quem quiser participar. Com o rompimento da barragem de Mariana, nós iniciamos o acompanhamento por meio de uma câmara técnica da construção do programa de educação para a revitalização da Bacia do Doce pela Fundação Renova. Fizemos workshops de educação ambiental no processo de licenciamento ambiental, criamos um curso de educação ambiental à distância na plataforma Trilhas do Saber, né? E esse curso ele fica disponível, quem quiser também fazer. Quando abre as inscrições, a gente divulga no site da SEMAD. E também oferecemos outros cursos de educação ambiental para pessoas internas e externas ao CISEMA. Com relação à política pública, na época também nós tivemos várias reuniões e discutimos com o Copan, na época, melhorias para a DN 110 de 2007, que trata da educação ambiental no licenciamento, e essas discussões acabaram resultando em uma nova DN, que é a 214 de 2017, e que atualmente está em discussão novamente, né, para melhorias. E, por fim, em 2019, a SEMAD passou de novo por uma reformulação, né, e atualmente nós temos a Diretoria de Educação Ambiental e Relações Institucionais, que está vinculada à Superintendência de Gestão Ambiental e Saneamento da SEMAD, e com essa nova remodelagem institucional, o Programa Ambientação, que é um programa referência também de educação ambiental aqui no estado, que antes era vinculado à FEAM, passou a fazer parte da nossa diretoria, e também a nossa diretoria ganhou novas competências e a gente começou a trabalhar com educação humanitária voltada para a promoção do bem-estar animal. E eu queria pedir desculpas, não sei, porque o Oli estava latindo aqui, que eu tenho 2 cachorros.
É o bem-estar Não sei animal. se atrapalhou o áudio, mas Como é o é nome- isso aí. Como é o nome do seu cachorro? Oliver. Ah, olha só. Bacana. Obrigado, Sofia, pela sua participação, pelo seu relato bem interessante. Milton, já está ouvindo a gente? Está a postos aí? Estou vendo que você está sem fone de ouvido, mas está ouvindo a gente? Tô ouvindo. Ah, que bom. Tá Então tranquilo? vamos. Tá tranquilo? Parece que agora sim. Antes de você começar a falar, eu vou só registrar aqui e agradecer as pessoas que estão participando do encontro virtual, muitas pessoas, né? A audiência está bem alta. Tem muitas pessoas amigas aqui escrevendo, dando oi. Gratidão pela participação de vocês. Quero registrar aqui um comentário que o Rosalvo fez sobre a política pública ser uma coisa, a educação ambiental outra. Exatamente, Rosalvo. E o objetivo da Reapop é fazer essa discussão sobre a relação da educação ambiental enquanto política pública e da educação ambiental nas políticas públicas, né, que são duas rotas, dois caminhos que precisam se encontrar. E exatamente o nosso objetivo é estimular a reflexão sobre esse assunto, Rosalvo. E o encontro virtual faz parte dessa estratégia e outras atividades que a gente vai estar desenvolvendo mais para frente, inclusive após terminar essa série de lives sobre territórios, que a gente vai até o final do mês de julho, nós vamos começar uma série para discutir os fundamentos da educação ambiental enquanto política pública, e com vários convidados também. Mas vamos ouvir, Milton. Agora aproveita que está tudo ok, se apresenta, fala aí da sua trajetória e dos conflitos e das dinâmicas que você enfrenta aí no território do Ceará. Certo, estão me escutando bem agora, né? Sim. Tranquilo. Então, peço desculpa, né? Porque problemas técnicos, essa nova ferramenta, infelizmente, a gente não tem como fugir dessa problemática. Acho que foi problema de sinal aqui. Eu passei para o meu celular aqui para ver se eu, pelo menos, consigo, né, assumir esse compromisso aí de falar um pouquinho sobre a educação ambiental que a gente faz aqui no estado do Ceará. A minha trajetória, né, começa lá na minha graduação, né, dentro do contexto, eu fiz administração com ênfase na gestão ambiental. E como eu era da área de recursos humanos e entrei nessa área de ênfase, aí a administração ela me mostrou novos caminhos e eu comecei a trilhar principalmente pela questão ambiental. Então, a questão me chamou mais atenção foi a questão ambiental, e aí eu fui fazer a minha graduação, né? Parece que está longe, mas a minha graduação ela é recente, eu fiz minha graduação já com os meus 40 anos, e aí aconteceu, né, de poder fazer uma graduação bem feita e com uma certa responsabilidade, já sabendo aquilo que eu queria fazer. E dentro das matérias, o que mais me chamava a atenção eram as matérias relacionadas à questão ambiental. Eu achava muito instigante, né, a complexidade e tal, e quando chegou a educação ambiental, nos semestres, ali eu vi que casava muito bem já com a minha experiência profissional, uma vez que eu ia trabalhar, né, com pessoas. Então, este foi o grande descobrimento, né? Eu acho que eu descobri a educação ambiental para mais tarde ela acabar me descobrindo, porque eu passei no concurso público aqui no estado do Ceará, e aqui eu vim caindo de paraquedas na educação ambiental, e aí vi o tamanho, né, da dinâmica que a educação ambiental trazia. E aí, como já foi apresentado no início, eu sou de Minas Gerais, e chegando aqui foi um trabalho muito bom, porque eu comecei a descobrir o Estado através das próprias pessoas, né? Então, descobri as realidades locais, a cultura popular, né? Como pensa e como age o nordestino e tal. Então, para mim, isso foi um ganho muito grande de estar
né, no campo e tal, não precisando de correr atrás e conhecendo o Estado através das próprias pessoas. Isso, para mim, foi um ganho muito grande de conhecer, né, de buscar a educação ambiental dentro desse contexto todo aí. Não é diferente, né, dos demais problemas que foi apontado dentro dos outros dois estados, né, em Senhor do Bonfim e em Minas Gerais. O estado ele é dinâmico, com vários ecossistemas, com vários ambientes, com várias culturas e tal, e tudo isso, né, faz com que a educação ambiental ela seja trabalhada de forma participativa, uma forma construtiva, né, construir uma educação ambiental de acordo com as realidades locais, e aí a gente foi, né, pegando cada vez mais dentro desse contexto. Entrei na educação ambiental através da SEMASSE, que é o meu órgão de origem. Hoje eu sou cedido e faço o meu trabalho na coordenadoria de educação ambiental e faço a orientação da célula de articulação social. Sou membro da CIEA do Ceará, né, a qual eu fui coordenador geral durante 4 anos, e também sou coordenador do programa da Agenda Ambiental na Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Então, essa foi a grande trajetória. Oi? Eu fiquei curioso, o que é a célula de mobilização social? Articulação social. O que é? Isso, é porque é uma célula que busca você fazer uma educação ambiental participativa, né? Uma educação ambiental com movimentos sociais, com entidade privada, com outras instituições financeiras. É nada mais, nada menos que você buscar parceiros para desempenhar a função da educação ambiental no Estado. Então, eu faço toda essa articulação de buscar trabalhar a educação ambiental nos vários setores, né, devido à transversalidade que a educação ambiental oferece. Bacana. Respondido? Sim. Quer falar mais alguma coisa sobre okay. a política? Já falar um pouquinho mais sobre a política de educação ambiental? Aproveitando que... Bom, a fala... que Sim, você não... podemos. Uhum. Bom, o estado do Ceará foi bem interessante, porque quando a gente chegou, a gente já tinha um programa de educação ambiental que ditava as regras, né, as diretrizes, as linhas gerais, os princípios da educação ambiental, e isso foi muito interessante, porque quando a política veio o programa é de 99, e a política veio a partir de 2011. Então, quando a política veio, ela já veio amparada nessas linhas, nessas diretrizes, que o programa já determinava. Então, foi um estado interessante. Em 2014, cria-se o decreto regulamentando essa política de educação ambiental do Estado. Então, hoje, nós temos a política, nós temos o programa, nós temos o decreto que regulamenta, e dentro dessa visão, no estado do Ceará é muito interessante o trabalho, porque a política, ela te dá todas as linhas gerais para você trabalhar, todas as diretrizes para você trabalhar. Porém, o que é determinante é a linha construtiva que a educação ambiental tem no Estado. Todo o nosso trabalho, todas as nossas ações, ela é voltada de acordo com a realidade de cada local. Então, é um espaço onde a gente chega, a gente faz o trabalho de educação ambiental, mas voltado para dentro do contexto, né, da localidade. Então, isso é um ganho muito grande, porque a partir do momento que você tenha esse consenso geral de que a educação ambiental não é uma receita pronta, né, que é um processo que tem que respeitar as culturas locais, as dinâmicas locais e tal. Então, você já leva para dentro desses contextos as linhas, as diretrizes já estipuladas pela política, porém, respeitando as realidades locais. Então, é dentro dessa contextualização.
Perfeito. E que a gente faz. Contextualizada, né? Muito bom. Contextualizada e construtiva, né? Porque você, a partir do momento que você constrói com os atores a qual está inserido aquela localidade, né? Respeitando as realidades culturais, históricas e os demais, aí você consegue fazer um bom trabalho. Acho que é um grande diferencial que o Estado do Ceará tem promovido com relação à educação ambiental. A sua família está te mandando um recado aí, dizendo que te ama, viu, Milton? Que bom, né? Ah, ok. Que ótimo. Tem muita gente participando. Isso é muito bom. Gratidão a todos vocês que ótimo. Participando, gente de Minas, do Ceará, da Bahia e de vários outros estados, do Rio de Janeiro, tem muita gente aí, de vários lugares do Pará, né? Minha amiga Enli, um abraço, de Rondônia, aqui na Amazônia, deixa eu ver quem mais aqui, nossa, gente de todo lugar do Brasil, aqui. Isso é muito legal, essa interação que está acontecendo. E gratidão a vocês que estão aqui compartilhando as experiências de vocês. Bom, vamos para a nossa terceira rodada, para os nossos convidados falarem um pouco sobre o conteúdo da política pública em relação aos objetivos, fins, né? Falar um pouquinho da conexão com os documentos gerais, como a Carta da Terra, o Tratado de Educação Ambiental, falar um pouquinho sobre os processos de formação, que o Milton até estava falando agora, sobre o público-alvo, como é feita a avaliação, o monitoramento, e se quiser contar alguma história, algum caso de alguma intervenção social decorrente da política também, fiquem à vontade. Vamos começar com a Bernadette. Só clicar no seu microfone. Isso. Bom, a nossa política, o Código Municipal de Meio Ambiente, o capítulo de Educação Ambiental, nós temos aqui, Milton, no aspecto que você falou, a nossa CIEA Bahia, ela é uma só, para o Estado, com 36 instituições. E uma das estratégias que a CIEA Bahia faz é elaborar resoluções, porque ela é deliberativa no âmbito da educação ambiental. E algumas das resoluções que a CIEA Bahia elaborou foi que todos os projetos socioprodutivos que fossem implantados no território do estado da Bahia, eles tinham que ter, dentro do recurso que fosse aplicado, eles tinham que destinar um percentual para a educação ambiental em forma de projetos. Esses projetos teriam que ser pertinentes aos territórios em que os projetos aconteceriam. E a nossa resolução, que foi elaborada pela CIEA, ela diz que eles devem respeitar as organizações locais, sejam elas públicas, instituições públicas, ou da sociedade civil. No caso da nossa Superintendência de Meio Ambiente, que trabalha com o licenciamento ambiental, nós também, porque isso é também para os municípios, não só no âmbito do licenciamento estadual, nós também exigimos dos empreendimentos e das empresas que elaborem um projeto, um programa de educação ambiental para a empresa e para o período de vigência da licença ambiental. E assim nós temos vários programas que ocorrem nas empresas, e as empresas também, elas participam da realização do nosso programa, porque além do programa que é para a educação formal, nós temos o programa que é da Secretaria de Meio Ambiente, que é o CASUA de Educação Ambiental, né? Porque nós entendemos que é CASUA, porque ele leva saberes, troca experiências, deixa conhecimentos e traz aprendizados. E ele perpassa por produção de alimento saudável, uso do solo, CASUA de Educação Ambiental. Como é que se escreve? É com C cedilha ou com 2 S? É com C cedilha. Ele é bem nordestino. A baiana aí deve saber. Né? CASUA. Ele é uma espécie de um cesto que ele leva, e antigamente também colocava no jegue,
para levar alimentos das comunidades rurais. Além do cesto, tem esse que coloca no jegue. Então, por que nós denominamos caçoar? Por esse entendimento de que a educação ambiental ela tem que ser, como o Milton falou, vir a partir dos conhecimentos e das intervenções das comunidades. Então, o nosso primeiro foco foi trabalhar com as comunidades rurais, a partir da Secretaria de Meio Ambiente, com as comunidades rurais, para que eles percebessem o quanto suas ações elas podem ser impactantes negativamente e que eles poderiam ter ações que elas pudessem gerar impactos mais positivos e que também as suas ações pudessem ser mitigatórias desses impactos. Aí nós temos aqui, já em Senhor do Bonfim, várias comunidades que produzem alimento orgânico. E nessa intervenção e nessa participação desses nossos projetos de educação ambiental, do nosso programa de educação ambiental, nós levávamos também um questionário para saber como eles usavam o fogo, como eles utilizavam a água, como era a sua produção alimentar. A gente já sai da comunidade com um diagnóstico de como são as interações socioambientais e produtivas ali daquela comunidade. E aí, nesse momento, nós também aproveitamos para fazer um diálogo de como eles podem fazer uma melhor gestão da água, diminuir também esses conflitos. A gente tem diálogos para dizer, olha, a água ela é um recurso mineral, bem de uso comum, porque ela passa na sua propriedade, mas ela não é sua, é um recurso bem de uso comum. Pela lei 9433, ela passa em sua propriedade, mas não é sua. Então, nós fazemos também esse diálogo com as comunidades. E, além disso, nós temos um trabalho voltado para tentar aplicar e implantar no município a coleta seletiva. E aí, claro, nós temos que, às vezes, partir para a velha e boa educação. Aquela velha do panfleto, que eu não sou muito assim, isso de formação, porque a comunidade precisa saber e ter essa informação, e aí nós produzimos esse panfleto para a implantação da coleta seletiva. E também nós temos ainda um trabalho de formação que é para a arborização urbana, que nós também produzimos esse folder, que é onde orienta a comunidade como fazer os plantios certos. Aí, no nosso programa de arborização urbana, nós temos o Disque Caatinga, que a comunidade liga, solicita que a gente vá plantar uma árvore e a gente vai, os nossos jardineiros, eles vão fazer o plantio da árvore na porta da pessoa que solicita. E nesse programa de arborização urbana, nós fizemos, o programa ele foi dividido em, cada ano ele teve um foco. O primeiro ano foi nas comunidades rurais, o que eu falei, dos conflitos e do uso do solo e da produção alimentar. O segundo ano foi mais voltado à arborização urbana. O terceiro e quarto ano, agora nós estamos na luta de implantar a coleta seletiva, porque nós iniciamos a elaboração do nosso Programa Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Então, para fazer aquelas audiências públicas e a mobilização e a participação social, nós estamos também em parceria sempre com a Secretaria de Educação. A gente faz com as comunidades e com as escolas, com as comunidades e com as escolas. Todas essas atividades. Quase nunca é só comunidade ou nunca é só escola. Entendeu, Fidelis? É sempre muito participativa. Uma outra coisa que nós fizemos também foi uma parceria com a Universidade Federal, que nós temos aqui do Vale do São Francisco, que foi para a formação de condutores ambientais, onde nós tivemos uma turma de 40 jovens para que eles recebessem, foi um curso de 40 horas, foi de extensão da Universidade Federal, para formar como se fosse guia turísticos, mas a gente não pode dar esse nome, né, porque só o Ministério do Turismo pode formar guias, então nós formamos condutores ambientais.
Então, nós tentamos fazer que a nossa educação ambiental ela perpasse realmente por todos os nossos conflitos e dinâmicas do nosso município. E fazendo essa formação e atuação e reflexão de como os seres humanos eles se correlacionam com o ambiente. Perfeito, Bernadette. Muito legal essas atividades que vocês estão implementando aí, bem dinâmicas, intertemáticas, intersetoriais. É a cara de uma educação ambiental contextualizada, inclusiva e crítica mesmo. Parabéns. Vamos ouvir Sofia falar um pouquinho sobre essas dinâmicas da educação ambiental de Minas. Fica à vontade, Sofia. Só ligar seu microfone. Bom, na nossa diretoria, dentro do projeto Sala Verde, nós oferecemos formação tanto para os professores quanto para o público em geral, né? E geralmente os cursos para professores, eles são oferecidos conforme demanda advinda das prefeituras, né? E a gente já ofereceu diversos cursos para professores em diversos municípios do estado ao longo dos anos, né? Porém, isso tem diminuído muito, né? Devido ao contingenciamento financeiro que vem acontecendo no estado, né? Mas, para contornar essa questão, aí a gente criou o curso de educação ambiental na modalidade à distância, né? Que está acessível para qualquer pessoa que queira fazer, e a gente divulga no site da SEMAD na época que abre as inscrições para o curso. Aqui em Minas, as nossas diretrizes para as atividades formativas são do nosso Programa de Educação Ambiental do Estado, né, que tem como diretriz que a educação ambiental seja inserida no projeto político da escola de forma transversal, e a nossa lei estadual também fala que a educação ambiental deve ser oferecida de modo transversal, né? Então, quando a gente dá os cursos aqui voltados para os professores, nós damos sugestões, né, de como trabalhar as atividades de educação ambiental dentro de cada disciplina, né, de todas. As nossas atividades formativas para educação ambiental formal e não formal acontecem dentro do nosso projeto Sala Verde, né, e o nosso projeto ele tem um projeto político-pedagógico definido, com ações planejadas para acontecer durante o ano todo. Porém, com a pandemia, né, a gente não está podendo desenvolver ações presenciais por enquanto, e a gente está realizando atividades educativas online, né, por meio de webinar, né. Durante a pandemia, a gente já desenvolveu 3 webinários de educação ambiental, buscando manter essa continuidade das ações de educação ambiental, né. As nossas atividades formativas, elas estão todas baseadas na educação ambiental crítica e transformadora. A gente busca sempre trazer mais do que uma simples sensibilização, uma discussão e reflexão crítica, né, da problemática socioambiental, e também sempre buscando articular com as questões sociais, né, contextualizando. Então, aqui em Minas, a nossa política pública de educação ambiental, ela tem um papel mais articulador com outras políticas, como a do licenciamento ambiental, da educação humanitária. As ações da nossa diretoria também se articulam com a temática da gestão ambiental, da igualdade de gênero, dos outros objetivos do desenvolvimento sustentável, né, e também com a temática juventude e meio ambiente, né? Eu também sou conselheira da juventude. No momento... Não me diga que você também foi forjada no CJs. A gente tem uma turma aí de CJteiros. Aqui é Sejuve, é isso mesmo. Que bom. Legal. No momento, nós fazemos, em parte, uma avaliação e monitoramento da política pública aqui de educação ambiental no Estado, apenas nos órgãos de meio ambiente do Estado, principalmente o IEF. Nós fazemos relatórios periódicos das ações que são realizadas
no estado todo, né? Mas durante as reuniões da CIEA, nós já estamos discutindo sobre como fazer o monitoramento dessa política do estado, e a gente pensou em criar uma plataforma, né, para poder fazer esse monitoramento, só que, devido ao contingenciamento, a gente não está com esse recurso suficiente no momento para operacionalizar essa plataforma. Seria isso. Vamos fazer um manifesto nacional aí cobrando o governador de Minas que potencialize as ações da educação ambiental, porque Minas é um estado, né, que nem precisa falar de tantas calamidades, né, crimes ambientais, o número de grandes empreendimentos minerários em Minas, assim como aqui no Pará, e por incrível que pareça, nessas questões das dinâmicas da educação ambiental, Minas ainda está muito mais avançado do que o Pará, mas ambos os estados estão precisando melhorar muito, avançar muito, né? E Minas pode dar um exemplo para o Brasil se o governo do estado decidir priorizar que essas multas, que esses pagamentos de royalties decorrentes das atividades licenciadas se convertam em recursos para a educação ambiental. Toda a força para vocês aí, Sofia. Obrigada. Milton, vamos continuar conversando sobre a política do Ceará? Fala um pouco para a gente aí, como é que você mistura a rapadura com cachaça nas atividades de educação ambiental? Brincadeira. Eu quero que você fale mesmo sobre Não, mas a gente pode dar uma mistura boa, dar uma mistura bem boa. Olha que eu vou com relação a essa questão, né, pode vir que aqui você vai tomar uma das boas. Opa. Com relação a rapadura e cachaça, aqui é 100%. Mas com relação à questão, né, da educação ambiental, aqui ela acontece em vários espaços. A própria política, ela determina que as linhas de ações, né, que as ações de educação ambiental tenha a CIEA como órgão, né, de atividade de educação ambiental, universidades e vários outros, né, segmentos, o setor privado e tal. Então, dentro dessa contextualização, a educação ambiental ela acontece em diversos segmentos, né? Dentro da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, ela perpassa e consegue alcançar todos os atores sociais com 3 linhas de curso que a gente tem, que é o Multiplicadores em Educação Ambiental, o de Formadores de Educação Ambiental e o de Gestão Ambiental Municipal. Então, são 3 linhas que, quando você vai fazer o trabalho, você consegue atingir todos os segmentos sociais dentro do Estado. O multiplicador, a gente atende um público difuso, né? Então, você trabalha toda a comunidade, você trabalha municípios, você trabalha todos os segmentos sociais da linha não formal da educação ambiental. Então, todos esses atores, eles são agraciados com esse trabalho de multiplicação na educação ambiental. Temos de formadores que atendem aos profissionais da área de educação, né, com um curso voltado para a educação ambiental formal, aquela que acontece dentro das escolas, e temos também o de gestores, o de gestão ambiental municipal, que é aquele que acontece junto com os gestores dos municípios. Então, você vê que é uma grade com 3 linhas, a gente consegue abranger todo o estado do município. Correlacionado com isso, aí a gente tem hoje um gestor que está à frente da secretaria, o secretário Arthur Bruno. Quando em 2014 ele percebe que sozinho a gente não vai a canto nenhum, ele chama os gestores municipais e os vários atores, né, e os vários segmentos da sociedade cearense para fazer a gestão ambiental junto com ele. E como ele é da área de educação,
ele prioriza a educação ambiental dentro da própria secretaria. Então, a educação ambiental, ela perpassa por todos os outros setores. A gente não tem um projeto... Deixa eu dar só uma pausa, Milton, porque você falou uma coisa muito interessante, que anima muito a todos que estão assistindo aqui, participando, que é o fato do secretário de Meio Ambiente do Estado do Ceará ter priorizado as ações de educação ambiental. Muito legal. Pode continuar. Sim, por ele ser da área, ele entende que tudo perpassa pela educação. Então, a partir do momento que a gente, né, traz como carro-chefe na secretaria a educação ambiental, então todos os nossos projetos, todos os nossos programas têm sempre incluído um técnico da educação ambiental para fazer educação ambiental dentro daquele projeto. Nós temos isso dentro das mudanças climáticas, nós temos isso dentro dos resíduos sólidos, nós temos isso dentro de vários outros fatores ali dentro da questão. Então, a secretaria hoje, ela é muito bem vista pelo Estado justamente por causa disso, porque a partir do momento que eu convido toda a sociedade cearense para vir fazer gestão ambiental comigo, porque a gente sabe que sozinho a gente não vai a canto nenhum, e aí, de repente, você ainda perpassa, né, todos os processos, todos os mecanismos pela educação, você vê que a gente vai fazendo todas essas questões, né? E aí, dentro do espaço, a gente vai para dentro da CIEA, que a CIEA do Ceará também é um espaço de educação ambiental bem atuante no Estado. Nós temos uma CIEA que funciona com 23 instituições hoje, dentro dela, universidades, setor privado, ONGs, instituições públicas, instituições privadas, e ali a gente constituiu um espaço de discussão da educação ambiental que cada uma dessas instituições, que cada um desses segmentos sociais, dentro da CIEA, ela faz educação, né? Então, a gente leva essas discussões que a gente faz dentro da CIEA para dentro das nossas instituições, e aí a gente consegue levar o nome da CIEA em todos os trabalhos que a gente faz. Então, a partir do momento que você tem uma comissão interinstitucional de educação ambiental que fala, que discute, que faz educação ambiental, de fato, também é um fator muito relevante que a gente tem aqui no Estado, né? E a CIEA, eu tive à frente dela durante 4 anos, hoje eu passei a batuta, né, para a SEDUC, que o regimento interno da CIEA, ela fala que a cada 2 anos, os órgãos gestores do Estado do Ceará de Meio Ambiente, SEDUC e a SEMA, elas são as responsáveis, né, direta pela condução dos trabalhos da CIEA no Estado. E aí, dentre vários outros fatores, com uma dinâmica muito grande que a gente tem aqui no Estado, com espaços litorâneos, né, com uma diversidade muito grande de ecossistemas, serra, deserto, sertão, né? Então, assim, você vê que a política, ela determina quais são as diretrizes que têm que ser seguidas de educação ambiental, porém, você tem que respeitar todas essas diversidades que contém nos locais do Estado. Então, isso é bem instigante, né? E é o que faz a gente se apaixonar pela área da educação ambiental, é justamente essa dinâmica que o processo pede, e por aí que a gente vai desempenhando cada vez mais e tal. Buscamos sempre trabalhar em parceria, né? Nós temos uma parceria muito forte com a SEDUC, com 2 programas centrais que a gente faz, que é o Parque Escola Aprendendo com a Natureza, onde a gente pega professores e leva para dentro dos parques para fazer uma exploração, né, e uma vivência com aquele espaço, é construído planos de aula, e esses planos de aula é replicado com os alunos daqueles professores. Depois, esses alunos participam de um processo de redação, e as melhores redações, alunos e professores são premiados com visitas às unidades de conservação. Então, é um trabalho muito grande. Escola Sustentável, Milton,
Isso que você acabou de descrever é o selo Escola Sustentável ou é outra Não, coisa? esse é o Parque Escola Aprendendo com a Natureza. O selo Escola Sustentável é um outro programa que nós temos com a SEDUC também, né, onde a gente busca trazer um critério de sustentabilidade. Rapaz, passou né, uma dentro. Passou. Aqui é terrível esse período. Essa moto toda noite ela passa aqui nesse barulho. Mas o programa Selo Escola, ele é um trabalho onde ele leva sustentabilidade para os ambientes escolares, dentro de 5 eixos básicos: currículo, gestão, ambiente e infraestrutura. Então, a escola, ela se inscreve no selo, e aquelas escolas que atingirem pontuação nesses eixos, com 70%, essas escolas automaticamente elas ganham o selo de escolas sustentáveis, e as melhores escolas, as 3 dentro dos seus segmentos, ela ainda ganha um prêmio em dinheiro para ser revertido a favor da sustentabilidade da escola. Então, são essas linhas de programas e vários outros que a gente faz. A gente tem um programa de selo Município Verde aqui na Secretaria, e aí a gente tem várias outras linhas de programas pulverizados, onde que a educação ambiental está dentro de todos eles. Então, essa é a grande... Eu poderia estar aqui falando horas e horas e horas de programas que a gente vem executando na área de educação ambiental. Mas foi muito bom conhecer a experiência de vocês. A gente já está com 1h30 de live, né, de encontro virtual, e a gente vai para a nossa última rodada. Quero mais uma vez registrar aqui a gratidão a todas e todos que estão participando pelo chat. Rosalvo fez mais uma colocação interessante sobre quem é o educador ambiental, e eu creio que ele fez uma pergunta no sentido afirmativo, com a qual eu tenho concordância, de que educador ambiental é toda pessoa que utiliza qualquer espaço onde ela está para uma prática de ensino e aprendizagem, de autoaprendizagem, inclusive, né, a gente está sempre aprendendo. E para ser educador ambiental não é preciso ter um curso superior, não é preciso ter um curso técnico, na verdade não é preciso nem ser alfabetizado nas letras, basta ser alfabetizado na vida. E tem tantos educadores ambientais que não foram alfabetizados nas letras e que dão aulas de sabedoria, né, para a gente, que é uma coisa impressionante. Mas, enfim, a gente vai para a nossa última rodada, e eu queria ouvir vocês falarem um pouquinho sobre como vocês pensam sobre o papel, a relevância, a oportunidade da ação da sociedade civil organizada em interação com a política pública de educação ambiental. Que papel as redes de educadores ambientais, os coletivos de educadores, os comitês de bacias, as associações, ONGs, sindicatos, centros comunitários, enfim, as organizações em geral, até as igrejas, como eles podem interagir e contribuir com esse enraizamento, com a dinamização e até com o aperfeiçoamento da política de educação ambiental. E a gente vai começar com essa baiana de coração aí, a Bernadette. Bom, eu acho assim fundamental. E concordo plenamente quando você fala do educador, que muitas vezes ele nem é alfabetizado, porque eles também nos ensinam muito. Quando nós vamos para as comunidades, a gente sente isso e percebe isso, o quanto a gente aprende com eles. O Fidelis, eu faço parte da CIEA tem 11 anos, né? E a CIEA, 11 anos. E ela é formada por 36 instituições. Sou membro fundadora de uma ONG. Participei de comitê de bacia, do colegiado territorial. A Bahia, ela foi dividida, ela hoje tem 27 territórios de identidade. Cada território de identidade, ela tem um colegiado. Esses colegiados, eles são formados por instituições do poder público e da sociedade civil.
de forma paritária, que buscam construir as políticas públicas do Estado, e de uma forma que a gente chama como contra-hegemonia, né, para que a gente consiga fazer uma maior inclusão das pessoas que estão à margem nas políticas públicas, e que esse colegiado ele discuta mais as políticas públicas e eles contribuam para que essas políticas públicas atendam melhor à sociedade e às pessoas. Hoje, o PPA da Bahia, do governo do estado da Bahia, ele é feito de forma participativa. Então, esses colegiados sempre são ouvidos e sempre contribuem. E eu fiz parte disso desde o ano 2000, desde o início da formação desses colegiados. Então, hoje, a LDO, a Lei de Diretrizes, a LOA, do Estado da Bahia, ela é feita a partir dessa escuta dos colegiados. Então, os conselhos, os coletivos jovens, os comitês de bacia, eles são fundamentais para que a gente possa conseguir fazer uma melhor gestão pública, uma gestão participativa e que ela seja inclusiva. Eu penso que não existe uma boa gestão sem a participação e sem a escuta da sociedade civil. Perfeito, Bernadette, muito bem. Quero, inclusive, ressaltar o papel que a Rebeia tem desempenhado no decorrer desses anos na pressão, no fortalecimento, no aperfeiçoamento, seja através de uma relação direta, por exemplo, como foi agora recentemente na revisão do PRONEA, ou seja através das redes territoriais e temáticas, como foi o caso, por exemplo, da mobilização que realizamos. São várias, né? Mas eu vou citar uma das últimas, que foi durante o Fórum Brasileiro de Educação Ambiental na Bahia, quando o secretário de Educação quis acabar com a Coordenadoria de Educação Ambiental, e na abertura do Fórum Brasileiro nós fizemos um protesto, né? Quero mandar até um abraço para o Pedrão, que foi uma pessoa que esteve à frente daquele protesto organizando, e isso acabou chamando a atenção do governador Jacques Wagner, que mandou reverter a decisão do secretário de Estado. Eu estava presente naquela manifestação. Pois é. As redes e os coletivos, de fato, têm um papel muito relevante. Não só nessa discussão teórica, participei. Mas na questão política. Legal. E eu faço parte da REABA, né, da Rede Baiana de Educação Ambiental. Legal. O Clarides está colocando uma questão aí sobre as universidades, que é um bom tema para a gente trabalhar num dos nossos próximos encontros. Mas agora a gente vai ouvir a Sofia falar um pouquinho, Sofia, sobre essa dinâmica entre os movimentos sociais e a política pública. Como você vê isso? Vocês dois já falaram tudo, né? Assim, da extrema importância, né, dos movimentos sociais, dos comitês de bacia. Eu também faço parte aqui do CBH Velhas. A questão dos conselhos, das ONGs, né? Eles são extremamente importantes para estar auxiliando, né, no monitoramento da política, no aprimoramento da política também. Então, eles têm papel essencial. Que bom. Legal. Obrigado, Sofia. Milton, quero registrar aqui a Lindalva Cruz, está tendo uma participação muito boa pelo chat. Ela falou agora aí sobre a parceria dos coletivos jovens do Ceará e a participação da juventude na política pública. Você pode começar por aí e fazer as suas considerações finais. Pois é, dentro dessa contextualização, né, todos os movimentos eles são necessários para que realmente a educação ambiental ela se efetive, né? Você não consegue de forma nenhuma quando você não tem um movimento totalmente organizado, ONGs, movimentos sociais diversos e tal. Então, é dentro dessa contextualização que a SEDUC, né, através da professora Lindalva, ele tem um trabalho muito interessante na construção dos coletivos jovens, né, da inserção da juventude dentro da contextualização ambiental,
onde as novas ideias, né, esse sangue novo realmente ele vem fazer e vem contribuir para a educação ambiental. Então é necessário que todos os segmentos eles realmente sejam inseridos no contexto geral, né? Como falei inicialmente, aqui a gente tem o privilégio de trabalhar através da parceria. Então todos os nossos trabalhos, nós temos os envolvimentos de comitês diversos, seja ele comitês de bacias, comitês ONGs, né, diversas. Então, todos os movimentos sociais, eles são interessantes para a gente trabalhar, né? E aqui, não dispensando a inserção das comunidades tradicionais, seja ela quilombola, seja ela, né, indígena, e por aí vai. Então, todos os movimentos sociais, né, seja ele qual for, eles são indispensáveis para dentro dessa contextualização, né, de programas de educação ambiental. Então, dentro dessa contextualização, a gente percebe que a SEMA ela tem esse privilégio de buscar esses parceiros para realmente fazer uma educação ambiental que seja condizente com aquela realidade, né? Então, é muito interessante quando você traz esses atores sociais para fazer o trabalho junto com você. Então, o Estado só tem a ganhar muito com relação à educação ambiental quando você é aberto a todos esses segmentos. Perfeito, Milton. Fechou com chave de ouro. Muito obrigado. Gratidão mesmo. Obrigado a vocês. Bom, enquanto isso, eu peço que vocês liguem o microfone de vocês aí para a gente fazer a nossa despedida final. Antes disso, eu quero convidar as pessoas que estão participando, que estão assistindo, a estarem conosco no nosso próximo encontro virtual, na próxima quinta-feira, dia 9 de julho, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, 20 horas em ponto. Nós vamos ter um time de convidados bastante instigante que abordarão vários aspectos das políticas públicas de 3 cidades. A cidade de Itu, que a gente aprende desde criança que é um lugar onde tudo é grande, né, Grande. E é mesmo, já fui lá. Quando eu era adolescente, eu tinha vontade de comer um sanduíche de Itu. Não realizei esse sonho ainda. Tá em tempo ainda, hein? Né? Tá em tempo. Itu vai estar sendo representado aqui pelo Carlos Diego. Vamos ter de Cruz das Almas, interiorzão da Bahia aí também, o Renato Almeida, que está até participando do chat. E vamos ter da região sul, lá de Itajaí, Santa Catarina, a Raquel Orsi, que vai falar um pouco da experiência da política pública de educação ambiental com as escolas estaduais daquela região lá de Itajaí. Os nossos encontros virtuais, políticas públicas de educação ambiental e territórios, são sempre transmitidos pela fanpage da Reapop, todas as quintas às 20 horas. Os vídeos ficam disponíveis na fanpage e nós estamos organizando para colocá-los em breve também disponíveis no canal do YouTube. Você que está aí, se ainda não curtiu, curte aí a fanpage, marca aí para você ser notificado das novidades, dá uma entradinha lá no Instagram da Reapop também, entra no site da Rebea para conhecer a Rebea e estamos juntos nesse desafio. Foi uma live maravilhosa hoje. Quero agradecer a Bernadette, ao Milton, à Sofia pela dedicação deles à luta, ao profissionalismo e ao compromisso socioambiental. Muito obrigado. Podem dar um tchau e mandar um beijo aí para o pessoal que está acompanhando vocês aí. E até a próxima, pessoal. Obrigada, beijo, Renato. Beijo, Breno. Até. Dani. Todo mundo aí, Senhor do Bonfim, que está aí com a gente. E da Bahia. Terra de Todos os Santos. Onde todo mundo Viva a Bahia! Um abraço. Abração, Milton, Tchau. Sofia. Até mais, gente. Abraço a todos vocês. Até mais. Obrigado.